Você que tá dormindo aí, rapidão, dá uma chacoalhada no rosto. O desespero desses caras é esse. No início do ano, nós noticiamos que o Alexandre de Moraes estava querendo fazer conluio com governadores para poder colocar os coleguinhas dele como Senado. Ou seja, Alexandre de Moraes se protegendo. Aí o desespero bateu mesmo, bateu. Quando o Gilmar Mendes falou o quê? Ah, não, mas não é mais o Senado que julga impeachment, não. Agora é a PGR. PGR de cu é Gilmar. Aqui, ó, pra você, ó. Vá merda. Atenção! Alan dos Santos detonou e afirmou que Alexandre de Moraes e Gilmar Mendes estariam em pânico com a próxima eleição do Senado. Segundo ele, a mudança na composição da casa pode frear abusos do STF e virar o jogo político no Brasil. A tensão nos bastidores só aumenta. Já se inscreve no canal, deixa o like e compartilha agora, porque essa notícia tá bombando. Uma coisa pra vocês. O que é o fato caminhada? Tá? O povo, vendo os políticos em recesso, reclamaram. Os políticos gravaram vídeo. Flávio pediu pra parar de reclamar. Gaia pediu pra parar de reclamar. Os políticos sentindo a pressão, Nicolas foi lá e tomou a iniciativa de sair caminhando. Que pressão é essa? O povo tá refém de narcotraficante, terrorista, crimes que deveriam levar a pessoa imediatamente para a cadeia, que nem sequer são julgados. Quando a prova chega no juiz, o juiz fala, me dá aqui essa prova, tira da mão da polícia, joga para debaixo do braço. Mais e mais provas aparecem, ninguém é punido, só é punido o cara que está lá trabalhando. O povo está desesperado. Risco de fraude eleitoral de novo. As pessoas desanimadas, entristecidas, com medo de fazer manifestação, com medo de gritar, eu quero meu país de volta, pelo amor de Deus, o que está acontecendo? E aí acontece esse evento. Esse é o fato. As pessoas vendo o Bolsonaro sendo torturado, sequestrado, as vítimas do 8 de janeiro torturadas, as pessoas com exílio forçado que estão sob tortura psicológica, ainda com medo. Tem várias pessoas que estão no exílio com medo de dar entrevista, falar alguma coisa. Por quê? O parente pode sofrer retaliação. O parente pode perder o risco, a liberdade de ir e vir, de viajar. As pessoas com receio de fazer manifestação. E aí rompeu-se o grito. Chega! Basta! Isso foi a caminhada. Que daqui em diante a gente precisa levar cada vez mais a sério esse basta. Como eu falei, o pós. Qual é o pós? Eles querem impedir o crescimento dos políticos no Senado. Eu não sei se o pessoal sabe em casa. Quantos senadores você precisa para eleger um presidente da Câmara? A mais? A maioria é simples, né? 41. Maioria simples. 41. Maioria absoluta, né? É a maioria absoluta. Uhum. E vamos fazer rápido aqui um cálculo de padaria? Vamos fazer? Beleza? Quantos senadores são eleitos agora? São 54. 54 senadores. 2/3. 2/3. É a parte mais gritante. Porque antes, na última eleição de 2022, nós tivemos 1/3 sendo renovado, certo? Isso, 20. Agora, são 2/3. E a gente tem aí a possibilidade de colocar aí, por baixo, 30. Estou exagerando, Ramaz? Não, pelos cálculos ali, é por isso que o STF está fazendo tanta pressão, tanta perseguição nos parlamentares para que não se eleja, tirar do pleito os candidatos efetivamente de direita, como a gente tem falado aqui, para senador. Porque a chance é muito grande de nós termos, juntando os que já estão lá, que são de direita, mais de 41 senadores. E a tentativa é chegar aos 54, é um número mais difícil, 2/3. Para o impeachment do ministro do Supremo Tribunal Federal, para se abrir o processo de impeachment, 41 assinaturas, já conseguimos. Porque vai angariando assinaturas das pessoas que também não aguentam mais. Para impeachment efetivamente, precisa de 54. Então está tendo até uma proposta agora para se colocar aqui para impeachment o ministro Supremo precisa de 54 votos. Então por que também o outro número, o quórum, para se escolher ministro Supremo só precisa de 41? E não 54 também, que vai tornar muito mais difícil. E essa é uma outra discussão, é uma discussão para esse ano agora. Mas a certeza é que, por isso que nós temos que, todos nós,
cobrar, verificar a lisura das eleições, proteger quem é efetivamente de direita, que vai estar lá no Senado Federal, se colocando de direita, que vai ter muito urubu aí se fazendo embusteiro, se fazendo de direita, porque que não vota no impeachment do Alexandre de Moraes. A primeira pergunta a ser feita para a pessoa que vai se candidatar dizendo de ser de direita para o Senado Federal, para uma das vagas em todos os estados, o senhor vai votar pelo impeachment do Alexandre de Moraes? O senhor vai votar pelo impeachment do Dias Toffoli? Isso não é uma pergunta incriminatória, não. Isso é uma pergunta para se abrir um procedimento para fiscalizar, porque todos os fatos que estão aí mostram que eles cometem ilícitos, que eles vão contra a legislação e a Constituição. Então, é mais do que plausível que se pergunte, essa é a coisa mais importante. Ah, não sei, essa é a coisa mais importante. Por quê? Porque o STF está acabando com o Brasil. Então, tenha certeza, o que o Alan está trazendo é uma realidade. Nós temos grandes chances de fazer maioria no Senado pela primeira vez. E aí vamos eleger um presidente do Senado com isso, de direita. E tem um númerozinho que o pessoal, às vezes... Eu queria que o Ramagem explicasse, Marcos, desculpa interromper. Claro, por favor. Porque o Ramagem, como, para mim, não é ex-deputado. Ele continua sendo deputado, já falei. Deu na telha, eu criei uma porra de um congresso paralelo. Para mim, o Ramagem é o presidente dessa porra toda. O Eduardo também, né? Eduardo. Enfim, Ludmilla é ministra do STF. Eu vou criar uma porra de uma outra república. Mas, enfim, brincadeiras à parte. Brincadeira não, hein? Mas aqui, Ramagem, explica para o pessoal o que significa ter presidente do Senado e se ele é presidente do Congresso também. Para o pessoal poder entender o que é você ter um número maior de deputados e você também ter um número maior de senadores que leve ao presidente do Senado. Explica para o pessoal o desespero do sistema, nesse exato momento, STF mais PT, né, Centrão mais PT, entenda dessa maneira. Qual é o desespero deles da possibilidade de ter um presidente do Senado que, de fato, venha por meio dos novos senadores que possam ser inseridos, somados aos outros senadores que já estão lá, que são de direita. Por exemplo, Magno Malta, Rogério Marinho e tantos outros. Explica para o pessoal o que significa, de fato, ter presidência do Congresso Nacional, que é o presidente do Senado. Se eu estiver equivocado, pode me corrigir, por favor. Primeiro, né? Ótimo, Alan, a oportunidade. Primeiro, né? E falaram que em 2023 nós teríamos um Congresso essencialmente conservador. Isso foi uma grande ilusão. A gente viu que realmente quem vota com a direita, quem está do lado da direita, que quer mudar o sistema para um melhor do Brasil, são poucos. Na Câmara, do próprio PL, que chegaram lá quase 100, 60 e poucos são realmente de direita. Então, no máximo 80, contando deputados que são de outros partidos que são de direita, no máximo 80, no meio de 513. E no Congresso Nacional, tem cada Câmara, a Câmara e o Senado, tem diversas comissões. Comissão de Segurança Pública, Constituição e Justiça, diversos. Nós aprovamos vários projetos, mas a questão é, os presidentes das casas, presidente do Senado Federal e presidente da Câmara dos Deputados, eles têm controle da pauta, do que se leva ao plenário, e ficam ajudando muito mais o governo, e ficam na coleira com o STF pela pressão de crimes que já possam ter cometido, inclusive de familiares. Então, quem é que conseguiu ter essas maiorias? O centro jogando com a esquerda em muito lado. Então, elegeu o presidente das duas casas. Então, os presidentes das duas casas hoje, do Senado e da Câmara, são do centro. Não são de direita, estão ali sob pressão na coleira do STF e querendo trabalhar com o governo Lula, que é a máquina que dá o dinheiro para as emendas. Como ela estava colocando, se nós tivermos maioria nessas casas, hoje está mais fácil no Senado Federal. Se tivermos maioria no Senado Federal, nós vamos eleger o presidente do Senado Federal. Das duas casas, Câmara e Senado formam o Congresso Nacional. Quem é o presidente do Congresso Nacional? É o presidente do Senado Federal. É o presidente do Senado que pauta impeachment de ministros do STF. O Senado Federal é a casa revisora. A Câmara produz as leis, em regra, e acaba no Senado para aprovar, modificar, voltar, mas do Senado é que se pauta. Quantas legislações estão travadas por benefício de segurança pública no Brasil? Aquela lei de maioridade penal para descer para 16 anos, foi aprovada, que é uma PEC, está parada no Senado Federal. Um exemplo. Essas de aumento de tributos, um presidente do Senado vai travar. Esses aumentos de tributos abusivos, o orçamento vai ser diferente, e ministros do Supremo Tribunal Federal impeachmentados. Não só isso, legislação que faça uma reforma do judiciário. Por isso é tão importante.
nós temos sim, não é ilusão, a possibilidade de fazer, juntando os senadores, um terço que já estão lá, de 4 anos atrás, com mais 2 terços, fazer uma maioria acima de 41 senadores. Essa conta foi feita desde o começo. Por isso que o STF já está se blindando, perseguindo esses candidatos de direita. E mais, quem não se lembra há pouco tempo agora, que o Gilmar Mendes veio com uma decisão monocrática, isso tem que mudar, tem projeto para acabar com essa totalidade, tudo é feito por decisão monocrática, senta-se em cima e define o rumo do país. O Congresso Nacional votou nas 2 câmaras, vai lá um juiz, decisão que não foi eleito pelo povo, numa decisão, caça uma legislação do Congresso Nacional. Então, é muito importante essa eleição de senadores. Senadores que sejam verdadeiramente de direita, que vão fazer uma reforma do judiciário e promover impeachment de ministro supremo. Nós vamos ter essa maioria. Essa não é querer iludir, não. Isso é realidade. Vocês imaginam, cara, o que seria você ter presidente do Senado? Não é mais aquela conversa, vamos tentar amenizar e votar no menos pior. Porra, Irmão, o desespero desses caras é esse. exatamente. Gente, acorda. O desespero deles é esse. Eles prenderam o Bolsonaro para evitar isso acontecer. Sim. Prenderam um monte de gente para evitar que a direita continuasse levando manifestações às ruas. O medo dele... Ó, presta atenção aqui, ó. Você que tá dormindo aí, rapidão, dá uma chacoalhada no rosto. O medo deles é o Senado. No início do ano, nós noticiamos que o Alexandre de Moraes estava planejando fazer um acordinho com os governadores. Lembra disso, Max? Lembro. Nós noticiamos aqui, Ramage, antes de você chegar, o Alexandre de Moraes estava querendo fazer conluio com governadores para poder colocar os coleguinhas dele como Senado, como senadores. Ou seja, Alexandre de Moraes se protegendo. Aí o desespero bateu mesmo, bateu. Daqueles de deixar hemorroida no Forever, quando o Gilmar Mendes falou o quê? Ah, não, mas não é mais o Senado que julga impeachment, não. Agora é a PGR. PGR de Gilmar. Aqui, ó, pra você, ó. Vá a merda. Nós vamos colocar esse senador ali. E digo mais, colocarei um programa do Ramage entrevistando todos os candidatos ao Senado aqui, na mira do Ramage. Na mira do Ramage. Entrevista com o Ramage. Topa? Óbvio. Na mira do Ramage. Tu topa? Claro, então, com certeza. O pessoal aí embaixo, comenta aí no chat. Comentem aí. Na mira do Ramage. Entrevista com o Ramage vai colocar ali as perguntas. Não é pergunta amigável, não. É chegar e falar assim, ó, a gente quer saber sobre isso, isso e isso. Vai votar como nessa questão aqui? É isso aí. É isso aí. Na mira do Ramage, já bota um programa. O que o Alan colocou do Gilmar Mendes, aí mostra o desespero. Veja como essas super autoridades têm medo do povo, os representantes do povo. O Gilmar Mendes deu uma decisão. Você vê impeachment da Dilma, impeachment do Collor, os deputados, porque impeachment de presidente da República é na Câmara dos Deputados. Impeachment de ministro supremo é no Senado Federal. No impeachment da Dilma e do Collor, teve a votação de todos ali, dos eleitos do povo votaram. No Senado Federal, a mesma coisa. O Gilmar Mendes, já nesse desespero, deu uma canetada monocrática, dizendo que ministro supremo não é o Senado Federal, é o PGR, é o Ministério Público Federal, pelo PGR, que é o legitimado para iniciar o impeachment. Ou seja, o Gonê, que já foi sócio do Gilmar, escolhido por eles para estar ali, que é cúmplice, coautor de todos os crimes que eles estão cometendo, é só ele, uma única pessoa não indicada pelo povo, para iniciar um pedido de impeachment. Ele tentou fazer isso agora. Só que aí a repercussão, porque aí é a questão da esperança com razoabilidade e com força, coragem para lutar. Foi a pressão que demonstrou. Nós todos demonstramos, vocês vão acabar, se o Senado Federal já não faz mais nada, fecha. A gente falou tantas vezes isso, de lá. E aí, não pode ser assim, voltaram atrás. Ou seja, tem esperança, tem que trabalhar com força. Eles vão querer perseguir os candidatos de direita ao Senado. Estejam atentos para ajudar e denunciar, para estar junto como movimento popular, porque o medo deles é esse. Porque sendo maioria de direita, querendo melhor ao Brasil atendimento às leis, vai ser aberto pela primeira vez um pedido de impeachment de ministro do Supremo Tribunal Federal. Amém. Alan dos Santos voltou a causar repercussão ao afirmar que ministros do STF, especialmente Alexandre de Moraes e Gilmar Mendes, estariam preocupados com os rumos da próxima eleição do Senado.
Segundo ele, uma nova composição mais conservadora poderia impor limites ao Supremo e mudar completamente o cenário político do país. De acordo com Alan, o Senado tem um papel fundamental de fiscalização sobre o judiciário, incluindo processos de impeachment de ministros e controle de abusos de poder. Por isso, uma virada política na casa representaria uma ameaça direta ao poder que o STF acumulou nos últimos anos. Ele afirma que hoje existe um clima de tensão nos bastidores de Brasília, com articulações de todos os lados para influenciar as próximas eleições. Para Alan, o povo começa a entender a importância do Senado como peça-chave para equilibrar os poderes da República. Muitos analistas concordam que o Senado será decisivo nos próximos anos, principalmente em pautas relacionadas à liberdade de expressão, limites institucionais e reformas políticas. Se a direita conquistar mais cadeiras, o impacto pode ser enorme: investigações, CPIs, mudanças legislativas e maior pressão sobre o judiciário. Isso explicaria, segundo Alan, o nervosismo de figuras poderosas do STF. A disputa promete ser uma das mais importantes da história recente do Brasil. Curta, se inscreva e compartilhe para essa bomba chegar em todo mundo.